isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Toda glória a Jesus, imagina isso, Jesus te ama. Aleluia. Ele não vai nos deixar, jamais, jamais. Reflete isso, pensa nisso, medita nesse amor, nesse Deus. Entrega a sua vida a Ele, seja dele, não se afaste dele, põe Ele em primeiro lugar na sua vida, porque realmente Jesus te ama. Aleluia, toda glória ao Senhor, todo louvor. Por isso, junto nós vamos confessar: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim é o que está no mundo. E todos nós dizemos: glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Deus seja louvado pela sua vida. Um bom dia. Deus abençoe o seu coração. Aleluia. Eu louvo o Senhor por você estar aqui. Eu agradeço a Deus. E sinceramente, a sua presença enche o meu coração, porque não tem quem eu não amo. Isso não existe, né? Senão eu não posso estar aqui no altar falando de Jesus, né? Para o diabo destruir a minha vida. Isso é hipocrisia que Deus fala, né? Então, nós temos que ser aquilo que a palavra de Deus coloca em nós. Então, eu louvo o Senhor, porque a família reunida é prazer. Então, é isso que nós temos que meditar, porque nós vamos agora, já comemorar o Natal, né, gente? Então, nós temos que nos preparar para esse momento, que o nosso coração tem que ser verdadeiro. Nós só ganhamos com Deus se amamos. Não adianta ficar com aparência e vida carnal, porque nós estamos perdendo. Lembra que o pastor David falava do cartão de crédito nos céus? Lembra que ele dava esse exemplo? Porque quanto mais nós estamos andando na palavra e estamos amando de acordo, amando as pessoas, é isso que é. Porque eu só posso amar as pessoas se realmente eu amo Jesus. Está escrito na 1 João, não estou inventando. Então, se você diz que ama Jesus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Ele fala bem assim. Então, esse amor de Jesus nas nossas vidas flui, é luz. Por isso que ele diz: ser luz do mundo e sal da terra. Uma vez que o amor de Deus está no seu coração, é luz. Passa para o outro. Então, é isso que é bênção. Que não tem como o diabo segurar nada da nossa vida. Não tem como ele nos destruir. E nem a nossa família, e nem os nossos negócios, e nem a nossa igreja. É óbvio que o diabo vem com tudo, ele já veio muito, com muitos dardos, com muitas lanças, né, malignas, e ele vem nas igrejas, lógico que ele pega os fracos. E, às vezes pega até a liderança. Ele pega até a liderança, pega os fracos, pega todo mundo, por causa das ofensas. Mas isso daí faz parte dos princípios da palavra de Deus, da vida cristã, né? Ofensas. Jesus explica isso. A primeira parábola, eu vou trazer logo no começo do ano, esses ensinos sobre as parábolas, que Jesus falou em parábolas, e por que ele falou em parábolas. E depois vocês vão entender tudo, todas as parábolas que ele falar. Vocês vão ver o que é. Então, ele começa com a primeira parábola, que é a do semeador, que semeia a palavra, que é ele próprio, o próprio Deus. Mas ele mostra 4 tipos de solos, que tem a ver com o coração. Aquilo lá quer dizer coração. Ele não estava falando coração, ele estava dizendo solo, mas para bom entendedor, é isso que ele quis dizer. Quem tem a revelação sabe o que é. Então, que nós temos que cuidar. E logo, o segundo solo, que são os versículos de Marcos 4, 16, 17, que é o coração ofendido. Recebe com alegria a palavra, mas com angústia, tribulação, coisas da vida, logo fica ofendido.
Então, a palavra de Deus não vai dar fruto por causa desta condição do coração. E eu expliquei, então, o que é ofensa. Você vai ter que estudar isso, porque é tão sutil e é tão simples, parece simples, mas não é. É uma coisa mortífera. Tipo, eu passar raiva o dia inteiro. Isso é mortífero. É simples, porque eu não estou levando em conta que isso é ofensa. Cada momento que eu estou com raiva, com ódio, que eu falei uma palavra contra isso, contra aquilo que eu estou desgostosa, é o diabo enganando e roubando a palavra de Deus. Então, essa é uma maneira que o diabo rouba a palavra. Então, eu quis mostrar, focalizar essa parte do solo rochoso, que é a ofensa. Aí é ofensa, porque existem os outros solos, mas eu não, o detalhe aí eu não quis entrar nos outros. Esse é importante, porque nós vivemos isso o dia inteiro, todo momento, e nós precisamos cuidar do nosso coração. Então, você vai avaliar o seu coração para você não ser enganado e nem roubado, porque Jesus diz que o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar o que da sua vida? Ah, ele não vai assaltar a tua casa. Sabe, ele não vai assaltar teu marido, sua esposa, não é isso aí. Ele não vai matar o seu pet, ele não vai fazer uma desgraça lá na tua casa. Não é esse o caso. Isso tudo acontece por portas abertas ao diabo, porque deixou roubar a palavra do coração. Gente, é profundo isso ou não? É sério ou não é? Cada vez que eu fico desgostosa, com o quê? Está muito calor, que ódio, ai que raiva. Ai, tá, sabe, gente, esse governo... Gente, nada vai dar jeito na tua vida. É porque você está levando a sua vida com a sua força. Você não está seguindo o que Jesus falou. Se você está cansado com a sua vida, sobrecarregado, vinde a mim que eu vou te ensinar. Sobrecarregado de quê, irmãos? Das ofensas. Está valendo? Ofensa. Você vai ligar o carro, pum, acabou a bateria. Mas que droga, eu já falei que isso não presta. Ou não sei o que, vai pegar o carro, está com o pneu furado. Ai, que coisa. E chamou o Uber, o cara na hora que... Não vou mais. Você estava com horário. Aí você ia pegar o trem, estava lotado, você não entrou, você ficou para fora. Você foi comprar uma coisa, a pessoa falou, não tem, virou as costas, falou um negócio. Tudo isso você vai passando raiva. Não pode. Então, o que eu quis dizer quando eu fiz a chamadinha do vídeo, vocês estão seguindo os stories do Instagram? Ótimo, então, é isso aí. Quando eu fiz a chamadinha, é para, escuta, atenção, não perca o culto hoje, porque às vezes você está distraído com a sua vida, que esse é o outro terreno, mas eu não vou falar sobre isso. Tá? Então, você está distraído com a sua vida e você está deixando Deus passar. Ele não passa várias vezes, você tem que tomar cuidado, ele passa uma vez. E se você não pegar, você pode perder. Tá certo? Então, aquela chamadinha, eu disse, olha, então presta atenção, que às vezes você acha que ofensa é só quando uma pessoa deu um tapa na tua cara, falou coisas horríveis para você, fez coisas. Claro que isso é ofensa. Mas tem outro tipo de ofensa que eu estou explicando aqui agora, que é muito sutil, e você não percebe. Você liga e você quer que aquela... É tudo secretária eletrônica, não te atende. Pô, mas já estou há 30 minutos e fica a musiquinha, mas que ódio, mas que... Isso tudo é ofensa, você está guardando ofensa. Isso não é vida de cristão, que quer ser abençoado com Deus, que quer ter paz. Porque o Senhor ofereceu alegria, que é a força para viver. É no seu espírito, você tem que mudar completamente. Se você agora posicionar o seu coração corretamente na palavra e mudar, você tem que ficar na presença de Deus para mudar, porque não é com a força própria. Porque pronto, de repente, cai um negócio no teu pé, pronto. Ai, mas que... Nem vou poder ir na festa, olha o meu pé, e já que raiva, mas que coisa... Pronto, isso é ofensa. Porque vive sem Deus. Tem que ser claro e objetivo, é isso aí, vive sem Deus, vive na carne. Vocês estão acompanhando? Mas esse não é o assunto de hoje. Eu estou recapitulando, simplesmente, porque nós vamos dar uma engatada, aqui, engatilhada no próximo assunto, e que tem tudo a ver. Porque para nós entrarmos no ano que vem abençoados, porque o diabo tem que largar a nossa vida, e é com a autoridade de Cristo Jesus estabelecida em nós, que Ele nos deu.
através da palavra. Então, tem que conhecer a Bíblia. Agora, quando você for ler a Bíblia, você vai entender mais o que ele está falando para você se posicionar e pedir perdão para Deus e ajuda, que isso é humilhar-se diante da mão poderosa de Deus, que está escrito aqui. Né? Porque ele não dá a graça aos soberbos, mas para aquele que se humilha diante dele. É isso aí, eu preciso de ti. Deus, olha, eu já pequei, já perdi a conta. Já foi 2.500 e 800 hoje. De tanta coisa que eu já passei com raiva e eu não consigo. Me ajuda. Aí ele, sim. Vocês estão acompanhando? Quando você vai orar, o que você tem que orar? Porque não é só aquela lista. É isso, Deus faz isso, faz aquilo, livra disso, calma aquilo. Tchau, tchau, e vai embora. Você é a mesma pessoa há 30 anos. Está valendo? Não é assim que ora. Você tem que se enxergar no espelho. Por isso que Deus está vindo com essa palavra. Para o ano que vem você ser abençoado, para o diabo sair correndo da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Que é isso que Deus quer nos dar da tua igreja. Ei, aleluia! Tá certo? Que nós temos que cuidar da igreja. A igreja forte até o fim. Porque é essa que o Senhor vai arrebatar, hein? Tá valendo? Uhum. Então fica forte aí, hein? Tá certo? Então, preste atenção. As ofensas são de coisas mínimas. Que você vai ficando com raiva o dia inteiro. Que aquilo tipo assim, é o tesouro do seu coração. Não foi isso que nós pregamos na outra semana? Onde está o seu coração, o teu tesouro? Qual é o tesouro que está no teu coração? Você que tem que ver isso. Vocês estão acompanhando. Ficar com raiva, não só dessas coisas, ficar com raiva dos outros, de não sei o quê. E o diabo, então, vai fazendo um negócio e tira toda a palavra de Deus da tua vida. Você ouviu aqui, você ficou contente, você gostou, ai, que maravilha, agora eu vou. Mas aconteceu um negócio ali na escada, pronto. Ele já roubou. Outra coisa que eu falei ontem, que o diabo, quer ver outra coisa? Que ele pode roubar e ele rouba dentro da igreja, por exemplo. Não gosto do jeito da Ana Maria. Pronto, aí você começa a ficar implicando já com uma implicância. Não, eu não gosto desse tom. Não, depois fica falando a mesma coisa. Eu não gosto. O diabo está colando uma ofensa no teu coração. Vai orar. Falta de relacionamento com Jesus, é isso que falta com as pessoas. Porque se elas vão se relacionando com Jesus, seja o tom que for, se é a verdade de Deus, está ungido, vai te agradar. Ele não vai roubar, porque uma vez que a palavra cria raiz no teu coração, o diabo não pode mais com você. E acabou. Você é vencedor e ponto final. É vantagem ou não? Então não é teologia, meus queridos. É a verdade estabelecida na sua vida. Esse é o caminho certo. Tá? Então, como eu já mostrei aí, que as pessoas nos odeiam porque nós temos a verdade, falamos a verdade, vivemos a verdade. Ou seja, lemos a Bíblia. Nós aceitamos tudo o que a Bíblia diz. Outra coisa que você tem que fazer para não ficar ofendido é não ficar andando atrás dos conceitos e práticas da nossa cultura, que tudo é idolatria. Então, nisso daí, vem as ofensas para o nosso coração. Nós ficamos afastados de Deus, com a Bíblia embaixo do braço, dizendo que somos cristãos. E não estamos abençoados, em hipótese alguma. Está valendo isso? Amém. Porque não é porque eu paguei a conta, que eu tenho um carro, que eu tomei uns remedinhos, eu fiquei bem, que eu estou ótima. Não, precisa ver a minha vida espiritual. Não é por aí, não é pelo que está aqui fora que nós estamos bem. É o que está dentro do nosso coração. Ter paz. Saber amar, saber servir. Dar fruto no reino de Deus. Tem pessoa, você já não viu que tem pessoa que está há 30 anos já salva e não deu um fruto ainda? Não dá fruto espiritual por causa da ofensa. Por causa da ofensa. É para todo mundo dar fruto. Você já viu aquela árvore que está lá, gente, 30 anos plantada, e você está lá vendo, né? Tem até o exemplo aqui, deixa eu dar mais uma cultivada, dar uma podada, Senhor, para ver se dá um frutinho. Bom, vou esperar mais um pouco, senão no ano que vem não der, tchau. Então tem que ver o fim da vida. Vocês estão acompanhando? Porque se no fim da vida não deu nada, você já viu uma árvore que é para dar, sei lá, gente, muitas laranjas, frutas deliciosas, e não dá um fruto. E quando dá um verdinho assim, que não vai dar para nada, depois cai no chão. Vocês estão acompanhando?
Quem é você em Cristo Jesus? Que você não dá fruto. Qual é? Por que você não está servindo o Senhor? Onde você está? Por causa da mágoa. Mágoa, ódio, raiva, amargura, ira. É isso que nós fazemos todas as vezes que vamos tomar a ceia do Senhor. É esse o objetivo de Jesus entrar dentro de nós com o sangue e o corpo dele para nos lavar e nos modificar. Eu não consigo, mas eu preciso, me ajuda. Vocês estão acompanhando? Está no fim do ano, é hora de fazer mudança, hein? Vamos nos aprontar para o começo do ano, sabe? Começar dando frutos, mudança de vida. Você tem que ver quem você é. Você tem que esperar o noivo. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva, o noivo é o Senhor. E ele vem para buscar a noiva. E se ela não estiver preparada? Não adianta. Já fechou. Já estamos aqui, festejando. Não é isso que Jesus falou? Das 10 virgens. Vocês estão acompanhando? Por que leva a vida de qualquer... eu aceitei Jesus. Não sei como é que é esse negócio. De aceitar Jesus, eu não vou andar nesse passo. Porque eu leio a Bíblia, eu estudo, eu vi que o negócio é bem mais complicado que isso. É entrega de vida mesmo. Porque eu não vou ficar assim, você está certo que está tudo ok na tua vida? Você ouve Deus, você tem relacionamento com Ele, você obedece Deus. Você tem que obedecer Deus. Ele manda você fazer coisas. Mas não é com a sua cabeça que você inventou. Porque se Ele mandar você fazer uma coisa, Ele vai mandar fazer outra depois. E depois outra, Ele não para, hein? E se você parou, era melhor nem ter começado, porque não é boa coisa. E não vai ter cartão carregado de crédito no céu pelo que você fez e parou. Não vai. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Tudo que eu estou falando está escrito aqui. Eu não vou agora todas as páginas, porque vai acabar o ano e nós não vamos ver tudo. Mas amém, aleluia, tá bom? Amém, amém. Está valendo isso? Vai lá, Jesus te ama. Ele tocou o seu coração aqui hoje, Ele está presente. Como nunca, leve a sério a tua vida. Leve muito a sério a tua vida se você ama Jesus. Porque Ele está dando chance para nós, irmãos. O mundo está acabando, está se derrotando aí todos. Trevas, trevas, trevas é o que, gente? É a imoralidade que está. A perversão da moral está inteira na nossa cultura. Tá? Inteira. Eu vi um homem subindo na escada rolante aqui do Pão de Açúcar. Deve ter uns 50 anos, mais ou menos. Então, eu tenho 70, é um homem novo. Amém? Com um pouco de branco. E a moça devia ter o quê? 15, 16? Uma moça de 15, 16 é uma mulher. É uma mulher. Ela tem corpo de mulher, jeito de mulher. Ela é uma mulher madura. E o pai abraçando ela como se fosse uma namorada. Perversão sexual. Ele devia de estar gostando. Vocês estão acompanhando? Então, gente, é daí para fora. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse mundo. Isso são trevas. Não é que vai ficar à noite, só quando acontecer que Jesus vier, aquele momento que vai ser aquela revolução dos anjos de Deus, a igreja que vai descer, Jesus e Satanás, o império dele, das trevas, que vai, o céu, o firmamento, vai haver toda aquela revolução. Que vai ficar escuro. Mas as trevas, é isso aí. A moral não existe, nem para o ímpio. Que antes era tudo debaixo do pano, uma coisa mais reservada, era uma coisa assim, recatada. Hoje não tem, né? Vocês estão acompanhando que são trevas? Tudo vale, tudo pode, e hoje é assim mesmo, sem mesmo coisa nenhuma. Na tua casa não pode ser. Se você não se levantar em Cristo Jesus, vai tudo para o inferno. Sabia disso? Sabia disso? Perversão sexual é o que está acontecendo, geral. Perversão dentro da igreja. Não podemos admitir isso. Por isso que muita gente vai embora, porque não gosta de ouvir falar isso. Porque quer a mentira, quer andar no pecado. E se chegar aqui, vai ouvir. Claro que vai. Porque Deus usa. O servo que se deixa ser usado. Então, não quero ouvir isso. Então, vai embora, é melhor, fica no mundo, com o diabo. Não quer perdão de Deus. Não quer arrependimento. Vocês estão acompanhando? Então, é para finalizar. Estamos chegando bem no fim. Mas agora, eu vou continuar esse assunto. Não vai ser mais light que esse, não. Então, vamos lá. Não, porque para mim isso não é pesado, porque eu não ando nisso. Agora, para quem anda, né, de repente,
Fica pesado. Mas é bom saber para você cuidar da tua casa, da tua família. Para haver uma limpeza dentro da sua família, da sua casa. Os pais e os filhos e os netos. Está valendo? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios, nós vamos para o capítulo 10 de 1 Coríntios. E o título desta ensino vai ser murmurar e reclamar. Tem tudo a ver ligado com ofensa, ok? Isso aí mata. Murmurar e reclamar mata. Mata. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver. Paulo está falando aqui. O que ele quer mostrar aqui para nós, nos versículos de 6 até, nós vamos ver, até os versículos 11, como o povo de Deus morreu no deserto. Veja aqui, ele está no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10. Ele está no Novo Testamento e ele está fazendo uma referência do Antigo Testamento, do que aconteceu lá para não acontecer aqui hoje. Por isso que é ligado a palavra de Deus. Antigo e Novo é tudo ligado. Exemplo, como Deus age, como que as pessoas têm que agir, ou como agem, a resposta, como é que vem, ok? Então, Paulo essa citação que ele está fazendo aqui é para mostrar que eles morreram no deserto. Então, nós vamos ler e você vai se certificar que você está guardando o seu coração. Está valendo? Guarde o seu coração. Esse é o lema que nós temos trazido muito aqui, é o que Deus pede para nós. E é para nós não seguirmos o que eles fizeram, que Paulo está ensinando aqui. Não é para nós seguirmos, não é para fazer isso, por isso que ele está citando aqui, tá? Porque aquele povo lá reclamou de tudo, ou não? Vocês estão lembrados? Pelo amor de... Mas nós não reclamamos? Pô, mas esse negócio não funciona? Isso aqui não é uma porcaria? Você já viu que as pessoas pedem bênção? Recebe a bênção. Deus deu. E dali a pouco está insatisfeito, reclamando de outra coisa? Então, gente, isso é um pecado. Isso é um pecado. Para você ver como que o coração carnal não presta. Tem que voltar inteiramente para Deus. Um coração espiritual, largar a mão desse coração carnal. Receber uma bênção e está reclamando, reclamando, reclamando. Não está feliz com nada. Porque não são as coisas que dão a felicidade. É Deus. É viver de acordo com o que Deus é. Tá valendo? Vocês estão se posicionando. Não, isso é para mim, eu estou pregando para mim. Não pense que eu estou aqui, não estou julgando ninguém, não. Eu levo isso a sério. Eu busco isso na minha vida. Tá valendo? Senão eu não posso nem pregar isso daqui. Nem pense, tá? Então, ele mostra aqui, ele lista 5 coisas que não deixa a pessoa ter sucesso na vida e ainda vai morrer no deserto. Se seguir as 5 coisas que ele cita aqui, pode deixar que eu vou explicar para você, não adianta você olhar que você não vai achar. Calma, eu estou falando ainda. Presta atenção, porque se você fica escutando outras coisas na tua cabeça, você perde o principal. Aprende a ouvir, aprende a prestar atenção. É sério o que eu estou falando aqui. É vida eterna ou morte eterna. Não é brincadeira, certo? Então, vamos ver aqui. Então, toda vitória na nossa vida tem que vir no Espírito. A carne, nós vamos crucificá-la não vivendo nada da carne. Isso é que Deus fala de crucificar a carne. Não viver nada de desejo carnal. De coisas do mundo que as pessoas fazem sem Deus. Nada disso. Então, vamos começar no versículo 6. Atenção. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Pode grifar aí, é o número 1, a primeira coisa, cobicemos as coisas más. Cobiçar o que é mal. O coração carnal só quer o que não presta, que é contra Deus. Está valendo? 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 6 a 11. Então, eu li o versículo 6, agora vamos para o 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber,
e levantou-se para divertir-se. Número 2 é idólatras. Ser idólatra. Idolatrar tudo que é da carne. Por amor e afeição no que é coisa santa de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, número 2. Número 3. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Imoralidade. Mas essa imoralidade aqui é sexual. Certo? Está vendo? Isso daí está acontecendo geral. Precisa ter cuidado. Bom, fornicação também não pode, entra aí. 4. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, não pôr o Senhor à prova. Isso é a murmuração que eles ficaram fazendo. Quiseram atormentar Deus. E depois nós vamos ver o número 5, que é o versículo 11. Mas eu vou ler o versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência. É o 5. É uma advertência que Deus está colocando, tipo assim, para nos prevenir, não façam isso. Para não morrer como eles no deserto. Ou seja, não entrar na terra prometida, não ter o que Deus deu. É sério. Então não pode viver do jeito que quer. Eu não estou inventando, não está tudo escrito aqui? Paulo, ele está esmiuçando, o cara era o doutor da lei, fariseu. O cara era, acadêmico, letrado. O cara sabia tudo. Então, quando ele nasceu de novo, e ele ficou lá aqueles anos na Arábia, que é no Monte Sinai, sozinho com Deus, orando em línguas, estudando a palavra toda que ele sabia da lei, com o Novo Testamento, com o que Jesus pregou, ele entendeu tudo. Então, ele escreveu sob a ação do Espírito Santo. Sabe? Agora para a igreja. É isso aqui que ele está dizendo. E depois, então eu vou ler o 11 de novo. Estas coisas lhe sobreveio como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Já é o fim. O Senhor vai voltar, não tem a ver. Depois disso não tem mais a ver. É a volta de Jesus. Amém? Depois, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Entendeu agora? Ele cita isso mais para frente também. Eu preciso tomar cuidado para eu não cair, não ser desqualificado. Depois de ter pregado e ensinado tanto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estas 5 coisas, e é isso que eu vou mostrar agora. A primeira coisa está no livro de Números, vamos lá. Eu vou deixar aqui, porque cada vez que a gente mudar o item, eu vou ler aqui, então. Agora, nós vamos ver o primeiro, que é cobiçar as coisas más. Números, capítulo 11, vamos ver. É sério. É bom ter festa na igreja, é tudo bom, faz parte de uma alegria de família, mas viver a vida santa é maravilhoso. É isso que Deus quer para nós, certo? Deixa eu achar aqui. Então, capítulo 11, nós vamos ver os versículos, nós vamos começar aqui no 4, vamos começar no versículo 4, de Números 11. Diz assim: e o populacho, que ele estava se referindo aos egípcios, que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha isso. Meu Deus, vamos para o versículo 34. Daí, bom, ele vai descrever tudo. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então, esses caras aqui reclamaram de tudo. Tudo está difícil,
Quer dizer, eles não queriam Deus coisa nenhuma, eles tinham o desejo das coisas más. Tipo assim, Deus está mostrando para nós que quando nós temos glutonaria, queremos coisas só para satisfazer a carne, nós estamos atrás de coisas más, não são coisas boas. Né? A gente pode ter esse equilíbrio, que é o que Deus quer que nós tenhamos. Equilíbrio em tudo, até na alimentação. Não é para sermos glutões, está escrito isso, inclusive, em Provérbios e tudo mais. Então, veja que eles ficaram reclamando do quê? O maná é coisa que Deus deu. Com certeza não era ruim, porque Deus não tem nada podre, nada ruim, nada com gosto ruim, porque Ele é Deus. O absoluto, o que só tem coisa boa. Ele não tem nada assim com defeito. Como que eles foram reclamar do maná? Ah, só tem esse maná aqui. Ah, não dá essas coisas ruins, não quero comer isso, quero carne. Lembra que eles falaram que queriam carne? Aí Deus manda as codornizes. Não, mas eu quero churrasco, picanhas, eu quero aquela coisa, eu não quero isso. Lá, lá, lá. Então, gente, presta atenção. Você reclama do quê? Da comida. O que é isso? Isso é murmurar. Gente, olha, está tão bom, sabe assim, o meu jeito agora que Deus fez. Desde que eu comecei a fazer os jejuns, que eu fui lá para a igreja do pastor David, para traduzir o livro e tudo mais, aquelas séries pesadas de jejum que eu fiz, eu aprendi que qualquer comida está bom. Assim, sei lá, se é de ontem, esquentar está bom. Se é só salada, está ótimo. Eu não enjoei, não, de nada disso. Quer dizer, antes eu era, isso aqui eu não gosto, eu era meio que assim. Muito tonta, chata, sei lá, Deus me curou, graças a Deus. Podia ir para o inferno com isso aí, entendeu? Então, esse enjoamento, querer isso e aquilo, está tudo bom. Está tudo bom. Glória a Deus, sabe? Porque tem a comida na mesa, sabe? Então, tudo isso é coisa que a gente vai juntando no coração, uma insatisfação que vem de outras coisas, que o diabo lançou, como eu disse ontem, demora para a nossa mente assimilar o sofrimento que nós temos, que já foi coisa feita lá atrás. Então demora, e de repente nós estamos com aflição, com perseguição, com tribulação, problemas, mas a gente não percebeu que foram coisas feitas lá atrás faz tempo, e desde que a mente demora para assimilar, por causa das ofensas. Aí começa a murmuração. Entende isso? Então, isso aí, a vida é muito simples. Se nós aprendermos a viver o Evangelho, a vida é simples. A vida, sabe assim, a gente pode se deleitar na vida. Tudo está bom, você tem prazer de viver, você sabe ser feliz com nada, você sabe estar bem sem nada. É uma vida maravilhosa quem tem Jesus vivendo dentro do coração. É diferente. E você pode ter tudo e nem aproveitar de tudo, porque é muito. Não precisa, mas pode ter. Não estou pregando pobreza, porque isso não existe. Deus não é pobre e nem miserável. Vocês estão me acompanhando? É o foco. Está valendo? Então, é isso que ele está mostrando aqui, tá? Então, Deus mostrou para eles, puxa, mas eu estou dando tudo de bom para vocês aqui e vocês estão reclamando. Precisa ter equilíbrio na vida. Então, presta atenção se você não é um reclamão da vida. Reclamando do quê? Está com raiva do quê? Está com ofensa. Já levanta, né? Não tem aquele negócio, levanta com o pé esquerdo? É isso aí, já levanta. Ei, o diabo já estava te esperando, né? Você nem lavou o seu coração à noite, não se preparou, agora abriu o olho, ele já está lá do teu lado, pondo tudo isso, para roubar a palavra e você não ser abençoado. Porque já roubou a palavra. Cada vez que você está ofendido, você nem percebe, porque ofensa é isso. Vocês estão entendendo? Não vai ficar mais fácil agora? Porque veja, gente, o psiquiatra, o psicólogo, ele não vai entender isso. Isso é uma coisa de Deus. Isso é a vida de Deus. Isso não é ciência. Eu não sou contra eles, absolutamente. Quem precisa vai. Mas não é o caso, porque eles não vão arrumar a vida de ninguém. Por que você está com esse temperamento? Por que você está desse jeito? Por que você está com isso, com aquilo? Você está ofendido. Você nem sabe que você é uma pessoa ofendida. Né? As pessoas são ofendidas com a própria figura pessoal. Né?
Tipo, eu não gosto do tamanho do meu pé, não gosto da minha altura, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha mão. Sabe, a pessoa, tem muito isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É infeliz, a pessoa, ela está ofendida. Está valendo, gente? Vai lá orar e ficar na presença do Senhor para Ele ajustar a sua vida e fazer o seu futuro abençoado e feliz. Amém. E você vitorioso, sem o diabo, tá? Então, nós podemos sim, como Paulo escreveu lá. Olha, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem hora que certas coisas não convêm. Mas eu posso. Você está livre. Se você quiser fazer, problema é seu, depois você arca. Mas nem tudo. Mas então as coisas têm que ser com equilíbrio. É o primeiro item. Eles não tiveram equilíbrio. E aqui nós estamos morrendo de fome. É o que o senhor está fazendo aqui conosco. Nos tirou lá do Egito. Aquela comida do Egito que era boa. Boa o quê? Eles eram escravos. Comia lavagem. O que eles faziam? Não tinha nada de bom na vida deles. Tá bom? Então vamos para a segunda coisa, que é Êxodo, capítulo 32. Depois isso aqui tem que ser estudado, né, gente? Muito detalhe, tá bom? Capítulo 32 de Êxodo. Nós vamos ver os versículos. Então, eu vou só ler aqui lá que Paulo citou, mas vocês não precisam ir. Que Paulo citou em 1 Coríntios 10, que ele diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles que depois eles foram para a festa beber e etc. na festa com o ídolo, certo? Não façam ídolos. 32 versículos de 3 a 6. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha isso. Então você precisa ver o que você faz na tua vida. Deus faz as coisas, depois é você que fez com a tua força, foi o outro lá que te ajudou, foi... Idolatria, hein? Cuidado. E depois, 5. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Que onde estava Moisés? Estava lá no monte, fazendo o quê? 40 dias, esperando Deus escrever os mandamentos na tábua. Né? A lei estava sendo feita lá, ele face a face com Deus. Isso aí, quem não tem paciência, como é que vive? A pessoa não tem paciência de esperar Deus fazer as coisas, já vão atrás de outras coisas para resolver a situação própria. E eles aqui reclamando, que esse cara está demorando. Bom, acho que já até morreu lá em cima, porque sabe Deus, o que ele está fazendo lá, não sei. Está muito demorado, isso aí não está bom, então nós vamos fazer um Deus para adorar, porque olha aqui a nossa vida. Afinal, né, nós estamos aqui, saímos do Egito e tal. E por causa disso, né, porque eles ficaram falando mal de Deus e de Moisés, no caso, duvidando do que estava acontecendo. Porque Moisés falou: eu vou lá ter com Deus, que ele vai dar os mandamentos. Vocês ficam aqui aguardando. Falou o que ia ser. Então, nós temos a palavra para aguardarmos o que Deus vai fazer. Porque Ele vai fazer. Tá? Então, é isso que nós temos que ter paciência e continuar orando, porque Deus vai fazer. Tá? Mas, o que aconteceu aqui, gente? 3.000 homens morreram aqui por causa desse sacrifício e tudo que eles fizeram ali, adorar bezerro de ouro. Isso desgostou Deus de tal maneira, porque Deus já queria acabar com tudo. Mas aí Moisés foi interceder. Certo? Então, mas nós temos uma correlação aí, que no dia de Pentecostes, 3.000 homens foram salvos, porque aceitaram Jesus, que representa Monte Sinai, a graça. Pela graça, os homens foram salvos no dia de Pentecostes. Tem a ver isso daí. No dia de Pentecostes, 3.000, o mesmo número de pessoas aqui que morreram imediatamente quando Moisés desce e vem com os mandamentos aqui. Então, veja Hebreus 6, o que ele fala aqui? De ter paciência. Paciência, gente. Você tem que saber esperar em Deus, continuar orando e buscando, porque Ele vai fazer. Ele tem tudo esquematizado. Não sai nada
do controle de Deus. Nada, absolutamente. Então, Hebreus 6, versículo 12. Olha só o que ele diz aqui. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores, ou seja, seguidores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, que é paciência, herdam as promessas. Ele diz paciência para ter as promessas. Tá? Então, quem fica, não espera Deus e fica andando atrás de tudo que é coisa da nossa cultura, precisamos prestar atenção. O que a nossa cultura aqui do nosso país nos leva para facilitar as coisas, para nós termos. Precisamos, e veja que todas essas coisas de idolatria sempre tem alguma coisinha da palavra de Deus para enganar, né? Vocês sabem, que é uma cópia. Então, gente, se não tiver paciência e for atrás disso, não vai entrar na terra prometida, que é Cristo Jesus, a glória eterna, a esperança da glória, e receber o que precisa. Então, não adianta resmungar e murmurar que Deus está demorando. Vai morrer no deserto, não vai ter sucesso. Mas Deus está demorando. Você tem que estar feliz em ouvir a palavra dele. Porque se você está estudando, tem comunhão com Jesus, você está lendo a Bíblia, adorando, você ouve Deus. Você tem no seu coração algo de Deus. Então, você sabe esperar. Você sabe esperar. Está valendo? É isso aí. Quem não sabe esperar não recebe nada. Então, vai morrer no deserto, como aconteceu com eles. E é isso que destrói o coração. Quem não sabe esperar. Orou hoje, já quer a resposta agora, no final que você fez amém. Não é. Às vezes vão anos. Mas não importa, você tem a fé, a esperança dentro do que Deus está falando. Olhando sempre a Jesus. Agora, a terceira coisa é a imoralidade sexual, que nós vamos ver em Números 25 agora. Vamos voltar para o livro de Números. Números 25, nós vamos ver os versículos de 3 a 18. Está valendo? Então eu vou ler o versículo 3. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Na porta da tenda da congregação era sexo, imoralidade, ao vivo, para todos. É isso aí, então. Vai ler aí de novo. Não vou ler de novo, está aí. É isso, imoralidade sexual, tem muita coisa envolvida nisso. Precisa ter cuidado. Não fica andando atrás de filme que não presta, pornografia, internet, precisa ter cuidado. Não tenha curiosidade, porque o diabo está te chamando para colocar perversão e imoralidade na sua vida. Isso está cheio de gente andando atrás dessas porcarias. Vai para o inferno isso. Se não se arrepender e não for liberto por Jesus. Vai atrás de Jesus, ele liberta desse demônio. Porque isso é demônio. Precisa ter cuidado. Bom, continuando. Então, foi isso que aconteceu, versículo 6, ok? Imoralidade sexual, sexo na porta da tenda da congregação, onde Deus habitava. Imaginou isso, gente? Olha aqui, o cara foi lá buscar ainda uma midianita. Bom, e aí vai tudo mais. Veja o 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Aí Deus dá ordens aqui para Moisés, e veja o versículo 18. Porque eles vos afligiram a vós outros, quanto vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Então, isso daqui, gente, lembra da história de Balaque e Balaão? Vocês sabem. Então, o rei de Balaque o rei de Moabe é Balaque. Nós que fomos lá para Jerusalém, para Israel, quando nós íamos indo para os lados de Jericó, todas as vezes o guia diz, lá
para a esquerda, para o Mar Morto, aliás, para o Mar Morto. Lá à esquerda, lá eram os moabitas, moravam lá, para a esquerda, para lá. É isso aqui. Balaque, rei dos moabitas. O que ele fez? Ele controlou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para ele ganhar a batalha. Deus falou para Balaão, não faça isso. Você não vai fazer isso. De jeito nenhum, porque uma vez que eu abençoei o meu povo, não tem reverso. Deus ia ter que dar um jeito para ele, a benção continuar. Porque era plano dele. Então não tem como agora exterminar o povo, porque não vai acontecer isso, porque eu abençoei. Aliança, Deus fez até aliança. Mas o que Balaão fez? Fez a pior coisa da vida. Ele foi ensinar Balaque como amaldiçoar o povo de Israel. Esse foi o pecado. Ele morreu depois, Deus deu um tchau. Ele teve que morrer porque ele praticou o mal. Hoje nós estamos no tempo da graça. Quer dizer que há um tempo para nós nos arrependermos, porque Deus é o mesmo. Vai vir um julgamento. Vocês estão acompanhando? Aqui havia a graça, mas como os pecados não tinham sido redimidos, a punição era imediata, para não contaminar mais. Você entendeu? A punição era imediata para não contaminar. Por isso que Deus exterminou com a humanidade inteira, por causa da contaminação do pecado que era mundial. Ninguém era de Deus, era só demônio, reinando, só Satanás, reinando. Então só tinha um homem, Noé. E ele disse, antes que ele também se perverta ou morra, sei lá, eu vou pegá-lo e vou exterminar todo mundo para começar de novo. Então não tem nada que Deus é ruim, não. Ninguém quis Deus. É o que está acontecendo hoje no mundo. Quem que quer Deus? Me diga. Ninguém quer Deus, coisa nenhuma. Ninguém quer Deus. Ninguém está... Ai, Deus é bom. Ficar aí com essa conversinha fiada, ele não está tudo morto espiritualmente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém quer Deus. Vamos para a igreja? Vamos... Não, vamos orar. Vamos orar um dia da semana. Não, mas é que eu não posso. Ai, Deus é bom. Não, mas é porque eu já tenho a minha crença. Isso, então, é assim que é. É mundial isso. Ninguém quer, não. E você está querendo? Você está firme? Cadê os frutos da sua vida espiritual? Cadê? Hein? Que vida é que você está levando? Não pode levar um pé aqui e outro lá, não, hein? Vocês tomam cuidado. Muito cuidado. E vão analisar as 5 coisas que não entram na terra prometida e morrem no deserto. Então, aqui é a imoralidade sexual. O pecado do sexo. Sexo é coisa boa, ninguém falou que é ruim e nem é para deletar. Deus criou para ser uma coisa entre o casamento. Casamento, nem um vai morar com o outro, não. Isso não tem nada a ver. Fora de Deus, nem está abençoado. Nem é de Deus, não tem nada a ver isso. Casamento. Homem e mulher vão largar os pais, o homem, e vai se unir à sua mulher e formar uma família. E o que Deus uniu não separa. Larga a mão de fornicação, não tem a ver. O sexo é bom, é para o homem e a mulher casados, os dois, certo? Para procriar, gerar filhos, e ponto final. E ponto final. O que você está ensinando para os seus filhos? Para sua filha, casa, se não der certo, separa? Não, senhor, vai casar, casou para sempre. Pensa bem, então não casa e nem fornica, para você não ir para o inferno. Fornicar é sexo fora do casamento. Todo mundo agora, com 15 anos, já está com sexo. Se não é com 13. Sexo, 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 sexo. A mãe já compra tudo para a filha, para ela não engravidar. Umas mães que se dizem espertas, em vez de ensinar a filha. É porque a mãe está nisso também. O homem vai para um lado, a mulher para o outro, está uma bagunça. Isso não é trevas? Claro que aí você tem amizade com essa gente? De jeito nenhum. Porque isso vai contaminar você e a tua casa. Vocês estão acompanhando? Nossa, é bíblico. É bíblico. E veja só. O que acontecia aqui quando ele falou isso aqui? Que é para... Ele ensinou como que é para fazer. Para amaldiçoar. Então, é para ele, Balaque, dar a filha dele para os israelitas terem sexo com elas, porque elas eram pagãs, idólatras,
e depois do sexo comer carne sacrificada. Aí pronto, ficava tudo do diabo. Foi isso que eles fizeram, o povo de Israel. Estão acompanhando? Por isso que Balaão morreu depois. Vocês estão entendendo por quê? Vocês não acham que isso é grave? É gravíssimo diante de Deus. Vocês estão me acompanhando, gente? Não vivam os dias de hoje como? Se não vai ter fim. Vai ter fim tudo isso. Santifique você e a tua casa. Vocês estão acompanhando? Você tem que saber as leis de Deus. Você quer saber as leis do mundo? Bom, se você matar, você vai para a cadeia. Mas se você tiver dinheiro, você até se livra. Mas com Deus, se você fizer fornicação, não vai ter dinheiro, não vai ter ninguém que vai entrar lá e vai te ajudar e tal. Não, não tem. Não tem ninguém que corrompa Deus. Porque Deus não se corrompe. Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é bom. Certo? E é nesse andar que nós temos que ir. Então, eles tinham que fazer isso tudo. O que o diabo queria? Acabar com a igreja no deserto, porque Israel, no Antigo Testamento, é chamado de igreja de Deus. Então, o que Satanás queria? Acabar com a igreja de Deus no deserto, matando todo mundo, porque o que eles fizeram foi, assim, horrível. E o Jesus cita essa idolatria em Apocalipse. Vê lá, capítulo 2. Está valendo isso? Amém. Então, gente, vamos terminar o ano bem e buscar um ano novo, sabe assim? Não é bebendo champanhe e vinho, não, e dando risada. Pensando se vai andar com Deus. Para ir para o céu, porque se ele vier o ano que vem, não sei. Se ele vier ainda esse ano, faltam poucos dias. Mas pode ser que seja o ano que vem, não sei quando. Certo? Está valendo? É isso aí. Tem nada que deixar filho e filha dormir com um namorado e sei quem lá dentro da tua casa. Fornicando. Vai você e tudo pro buraco, hein? Cuidado. Deus abomina isso. Deus abomina isso. Ponto final. Está valendo? Então, Apocalipse capítulo 2, veja aqui o versículo 14. Jesus, no Novo Testamento, está falando sobre esse pecado que é gravíssimo. Olha só. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois ele está falando para a igreja de Pérgamo. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, dentro da igreja, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, sexo imoral. Está valendo? Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14, tá? Então, essa é a doutrina de Balaão que ele fala. Esse é o Deus que ressuscitou dos mortos e vivo ele está, sentado à direita de Deus Pai com o seu reino eterno. Jamais ele perde o reino dele. Ele é Senhor e Deus e Rei. Jesus, ele está falando. E ele vem para julgar a igreja. E nós temos que estar muito alinhados à palavra e ao que ele é, tá? Então, a igreja lá no deserto foi abençoada, mas houve todo esse pecado. Deus precisou depois dar um jeito para continuar a bênção, para não contaminar todos. Que Arão depois, quando tirou, lá em cima do monte, que tirou a estola dele, a unção estava na estola e ele morreu. Não precisava ter morrido daquele jeito, porque foi fazer o bezerro. Então é sério, meus queridos, porque se a unção sair, tchau. Vocês estão entendendo? Tem que levar muito a sério a palavra de Deus. Adorar falsos ídolos e perversão sexual, isso daí é crime espiritual. Morre. Morre mesmo. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 5, vocês sabem que Paulo cita aquele cara que dormia com a mulher do pai dele. A madrasta. Vocês estão lembrados? 1 Coríntios 5, isso aí. Então, Paulo falou assim, olha, aí a igreja, ele falou que o fermento precisa tomar cuidado porque contamina a igreja toda. Muito bem, vem alguém aqui com um diabo desse, com uma perversão dessa, o diabo está ali, vai começar a pegar outros que são fracos nessa área. E aí quando vê, está todo levedado o fermento, está uma praga só. Então, não é
para acabar com a pessoa, pôr a pessoa na cruz, destituir a pessoa. Não, é para levar para ser liberta. Em Cristo Jesus, ficar livre. Tem que ter unção para libertar a pessoa. Não é o caso de você excomungar a pessoa, certo? Mas a pessoa, ela vai ter que querer a libertação dela. Aí vai ser uma opção, pessoal. Se não quiser, é óbvio que a pessoa não vai aguentar ficar onde está a santidade e está com aquele pecado. Só que mais tarde, essa pessoa se converte. Depois vocês veem que ele cita lá, aquele tal de Alexandre, que é isso aí. Ele se converteu. Então, diz, agora que ele se converteu, gente, não põe forca nele, sabe? Agora, use a misericórdia, o amor, porque ele se arrependeu. Enfim, é isso que tem que acontecer. Certo? Então, Paulo está ensinando isso, porque tem tudo a ver com isso daqui. E a nossa igreja, nós que somos igreja de Cristo Jesus, nós temos que ser leais a Jesus. A esposa tem que ser leal ao esposo ou não, e vice-versa. Porque o nosso esposo, que é Cristo Jesus, é leal, é fiel, é santo. Vocês estão acompanhando? Então, nós como igreja, nós temos que ser leais ao Senhor, porque o diabo tem um plano para acabar a igreja. Com as trevas ele tem. Né? Com essa cultura toda que está por aí, isso daí, ele quer acabar com a igreja. Ele está furioso e nós estamos vendo coisas estranhas nas igrejas acontecendo. Sabe, menos compromisso com a palavra, menos pregação sobre arrependimento, o que é pecado, o que não pode, é tudo uma coisa light, deixa para lá, e todo mundo andando do jeito que quer. Não pode. Isso daí já está acontecendo isso. É óbvio que tem igrejas sérias, existem, mas também tem uma grande maioria que está brincando, que qualquer coisa serve, não está levando a sério. Então, esse é o golpe dele, tá? Então, se Jesus está falando isso aqui no Novo Testamento, isso aqui é Novo Testamento, Apocalipse, é porque está acontecendo dentro da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, vamos para a quarta coisa, que é Números 21, estamos acabando, graças a Deus, aleluia. Números 21, vamos ver aqui. Vejam só. Números 21, versículos agora de 4 a 8, que é onde eles acusaram Deus. Acusaram Deus, veja só aqui. Por que acusaram Deus? Você nos tirou do Egito, você não tem água para beber, não tem comida para comer, e não sei o que, era melhor morrer lá. Olha isso. Né? Não tem gente que fala assim, é melhor morrer? Gente, cuidado, vamos parar com isso? Está valendo, gente? Tem muita coisa que a gente fala que isso é da cultura, que vai indo, isso aí já contaminou uma cultura. Vamos parar agora, nós temos que falar o que a Bíblia diz. Né, gente? Vamos parar com isso. Então, olha só, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma não tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morderam muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Então acusaram Deus. Para que você trouxe a gente aqui? Para morrer. Nós acabamos de ver isso daqui. Então Deus jamais vai nos levar para um lugar que não presta. Não existe isso. Se eu estou num lugar que não é bom, foi eu que mesma que fiz coisas e que eu fiquei naquele lugar. Agora eu tenho que mudar todo o meu jeito para Deus me tirar daquilo. Vocês estão me acompanhando? Então, agora é hora de mudar o coração e o modo de viver. Que é isso daqui. Não importa se a vida está difícil, o que está acontecendo. Né? Nós não podemos acusar Deus. Você acusa Deus, já acusou, como é que é isso? Se arrepende. Porque não é bom, porque não vai entrar na terra prometida.
Olha, Deus, o senhor não falou isso, quer fazer isso para mim? O senhor não está fazendo coisa nenhuma, sei lá. Cadê você, Deus? Onde você está? O que é isso? É esse povo aqui. Esse povo aqui está acusando Deus. É uma afronta. Vocês estão? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Você está irado, você está ruim, você pega a Bíblia, começa a ler, começa a orar, vai lendo palavra, vai buscar Deus. Não siga o caminho deles, conforme Paulo nos ensinou. Lá na 1 Coríntios 10. Não siga o caminho deles, porque não entramos na terra prometida. Agora, vamos para o 5, que é Números 16. 5 coisas, né? Vamos para o 5º, então. Números 16, aqui. Números. Aqui nós vamos ver a história de Corá, Datã e Abirão. Meu Deus, essa história aqui eu estudei há 30 anos, mais de 30 anos atrás. Isso aqui eu entendi muito bem. Então, veja só, aqui nós vamos ver os versículos 2 e 3, olha aqui. Então, é sobre Corá, Datã e Abirão. Vamos ler o versículo 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Esses aqui não aceitaram a autoridade que Deus pôs e deu para Moisés. Isso acontece dentro da igreja, quando Deus está usando uma pessoa, os invejosos, os arrogantes que querem fazer o que querem, começam a ter rusgas, inveja, e não aceitam aquele servo que Deus, aquele ministro que Deus está usando com autoridade. Acha que todos podem fazer o que querem. Foi isso aqui, então precisa tomar cuidado. Quem não reconhece a autoridade de Deus no ministro que Deus pôs, isso é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo, porque aqui eles morreram. 24 mil pessoas. Aqui foram só esses 250 aqui, já foi uma grande leva. Depois vocês vão ler a história toda aqui, tá? Porque aí eles foram reclamar, e Moisés foi lá diante de Deus e falou assim, Deus já sabia, né, óbvio. Daí ele falou assim, olha, Deus, ele nem expôs todo o caso para Deus, porque ele estava adorando o Senhor, para expor o caso. Deus falou, chama lá esses aí, com as famílias, os sacerdotes, esses todos aqui, ó, com esses nomes, com aquelas pompas todas, todos esses aqui, ó, que se achavam muito importantes. Não é questão de ser importante, a unção é quem Deus delegou. O que Deus delegou? Então obedece. Você tem que saber se Deus delegou ou não. Isso é obrigação sua. Não se virar contra e querer pichar, porque Deus, ele vem em auxílio daquele que ele delegou a autoridade dele. Foi o que aconteceu para Moisés. Então precisa saber, não fica escutando conversa fiada de quem não entende, quem está por fora está com o espírito de Corá, Datã e Abirão. Porque Deus rejeita e Deus vai punir. É sério isso. Então, Deus falou, então chama esse povo todo com a família, esses sacerdotes todos, era muita gente. Só de sacerdote eram 250. Era muito. E eles eram zelosos no altar e tal, mas eram invejosos, não tinha nada com Deus. Eles queriam fazer o que eles queriam. E ainda julgaram que Moisés não tinha autoridade de Deus. Ué, se Deus fala com ele, por que não fala conosco? É conosco que vai falar, não tem nada a ver. Não, senhor, a ordem da igreja é dada ao ministro que Deus colocou lá. Os outros estão juntos para apoiar. Quem não está para apoiar, já rejeitou, é um desses, cai fora. Pode sumir, porque não vai dar certo mesmo. Está contra o que Deus está fazendo. Vocês estão me acompanhando? É sério isso. Quem não sabe a palavra de Deus, vai fazendo o que quer, entra num buraco. Então Deus falou, chama todo mundo aqui. Quando eles chegaram lá, na frente da tenda, com as famílias, todo mundo, Deus abriu a terra engoliu eles todos. Vivinho. Você quer ver quem tem autoridade aqui?
Deus não falou nada, só abriu a terra e engoliu todos. Então, hoje nós estamos no tempo da graça, mas vai ter o julgamento. E quem está em pé, na unção de Deus, está com autoridade, está na obediência, tem relacionamento com Deus, não precisa temer nada. Porque Deus, Ele está presente. Ele continua fazendo a obra dEle, tá? E nós vemos que, então, existe o fogo devorador de Deus. Que a gente já leu em Hebreus, que é um fogo devorador, exterminador, mas é um fogo que, por um lado, ele vem para nos purificar, para nos limpar. Esse fogo santo, porque Deus é santo demais, então ele queima o que não é dele. Mas também tem o fogo do Senhor que vai exterminar pessoas, que vai trazer problemas para aquelas pessoas. Nós podemos ter um exemplo disso com os 3 jovens na fornalha, lá no livro de Daniel. Eles tinham a presença de Deus ali. Aquele fogo, não aconteceu nada com eles. Tinha unção, tinha presença, era um fogo de Deus. Não era um fogo para matá-los, para trazer coisa ruim para eles. Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos aceitar esse fogo de Deus que vem nos limpar, que vem nos transformar. É preciso, lá na tua casa, é isso aí. Por isso que aqueles momentos da oração, tem dias que são difíceis, porque o Senhor está lidando com trevas, pecados, e nós temos que permitir, para nós sermos transformados. A oração em línguas ajuda, o louvor, a adoração, estudar a palavra, se colocar na presença de Deus, isso é importantíssimo. Então, para nós, temos que observar o nosso coração para entrarmos na terra prometida, onde estão as bênçãos. Está valendo isso? Amém. Onde estão? Gente, a melhor coisa que tem é Deus carregar você. Você não precisa lutar. Você sabe andar na palavra e vencer o mal. Ele não é bom quando ele vem, mas na presença de Deus você aguenta. É que nem os 3 jovens na fornalha. Não foi bom, não foi ser jogado, mas imediatamente o Senhor veio na hora que eles já começaram a louvar. E nada aconteceu com eles. Nada destruiu a vida deles. Então, se nós não permitirmos essas 5 coisas na nossa vida, nós vamos entrar na terra prometida, ninguém vai morrer no deserto. Vocês estão vendo, porque senão pode morrer, né? Nós não podemos deixar a incredulidade controlar o nosso coração. Incredulidade. Ah, será que vai fazer? Será que não vai? Tá? Nós temos que edificar a nossa fé santíssima com o Espírito Santo, orando em línguas. Que é o que ele diz lá, edificar a fé santíssima com o Espírito Santo, orar em línguas e nos santificarmos. Em nome de Jesus. Valeu? Amém. Então, toda a glória a Jesus. Então, esta é a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Então, vamos orar por esses pedidos. Ore em língua, estendo as mãos, me ajude aqui. Rambarekoshe rabalita kandaramaneshe. Krobaqueta carabachá. Trangoshe tutakane kamashe. Krabalakashneka. Senhor nosso Deus e Pai, põe a tua mão poderosa para abençoar estas necessidades, estas intenções, estas pessoas. Senhor, seja o que for, Pai, com a tua bondade e misericórdia, ouça a nossa oração e vem, Senhor, com a resposta, com as tuas bênçãos, com os milagres sobre todas estas vidas, estas situações, em nome de Jesus. E oramos pelos perdidos que estão com os nomes aqui, para que eles ouçam a tua voz chamando-os para se entregarem a Jesus, que eles se aceitem Jesus, se convertam, em nome de Jesus, os enfermos sejam curados. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor está com o seu olhar de bondade e misericórdia sobre todas essas pessoas e situações, em nome de Jesus. E agora nós aproveitamos, eu oro, Pai, por esses que estão em casa, que o Senhor abençoe, Senhor, esta família, que a tua luz entre agora para iluminar esta família, para que todo o mal, todas as trevas saiam destas casas, dessas famílias, que todos sejam salvos, que haja paz, Senhor, que haja saúde para todos, Senhor, que todos estejam empregados. Eu oro por aqueles que estão clamando por um emprego, Pai,
que eles recebam hoje esse emprego em nome de Jesus. Aqueles que estão clamando para serem curados das enfermidades, Senhor, que sejam curados agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão sem esperança, que eles não venham a solução para o problema, porque nada dá certo. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, toca essa pessoa agora, levante essa pessoa, Senhor, com as tuas promessas, com a tua palavra, e dá um rumo para essa vida, muda completamente, liberta, Senhor, liberta essa pessoa agora, essas vidas, em nome de Jesus, Senhor, e essas famílias que têm pessoas viciadas, drogas e outras com sexo, tudo que nós vimos aqui hoje, liberta, Senhor, que esses lares sejam santificados, sejam abençoados, que os perdidos dessas famílias sejam salvos, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que eles tenham um encontro pessoal com você, Jesus. Eu creio, Senhor, que a tua palavra veio hoje para tirar todas as trevas, as confusões, as dificuldades e fortalecer os corações para a santificação na tua verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por todos presentes aqui, Senhor, eu agradeço as tuas bênçãos que caíram, Senhor, como uma avalanche sobre todos aqui, mudando corações e vidas, transformando situações, o teu amor, Senhor, cativando cada um, mudando a visão de cada um. Senhor, eu creio que você está agindo com poder, e os que estavam desanimados foram, Senhor, restaurados, libertos, os enfermos que estavam aqui já receberam a cura, Senhor, os que estavam com o coração partido, doendo, Senhor, você já consolou, você já abençoou. Eu te louvo por tudo que o Senhor fez aqui. Por isso, Pai, agora nós oramos por esse país. Senhor, mande os anjos para abrir uma janela de luz aqui, de norte a sul, de leste a oeste, para que esse povo brasileiro seja, Senhor, evangelizado. Andem no evangelho, andem na verdade, largam tudo que é da cultura, Senhor, de idolatria. Abençoa as igrejas brasileiras, derrama o Espírito Santo, para que haja, Senhor, arrependimento dos pecados, para que haja salvação, para que haja, Senhor, santificação na tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa em especial a nossa igreja, os que estão aqui fisicamente, mas os que estão pela internet unidos a nós. Senhor, abençoa para que todos sejam edificados e que através, Senhor, destas bênçãos que estão aqui nessa igreja, o centro comercial todo de Alphaville seja abençoado, seja protegido, haja salvação, haja conversão, Alphaville todo, cada lugar onde cada um mora, Senhor, cada cidade, cada bairro, cada moradia, cada lar seja abençoado e protegido embaixo do sangue de Jesus, para que nenhum mal entre nessas casas, nessas famílias, para que nenhuma catástrofe climática venha destruir casas, em nome de Jesus. Clamamos o teu sangue para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, para que não haja nenhum mal, nenhum terrorismo dentro dessas escolas, protegendo os familiares que estão estudando, Senhor. Nós cremos que você está abençoando e guardando. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos edifica, que nos alimenta, que nos cura e que nos salva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, juntos aqui, Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem: amém. Aleluia, glória a Deus.